Está no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha. É de graça, não dá trabalho e pode incomodar quem prefere a verdade sempre escondida. Hoje a ideia é tratar de 3 temas que eu acho fundamentais: educação, transporte público e democracia laica. Mas antes, eu queria colocar aqui como se fosse um editorial, um comentário no editorial, dirigido ao nobre vereador Paulo Preza, da base do governo. Vereador, seria mais interessante e mais útil para a cidade que, ao invés de gastar energia atacando a imprensa, você usasse esse tempo para ajudar o prefeito Adeildo Nogueira, que você defende com tanto afinco. Afinal, estamos falando de uma gestão que recentemente conseguiu um feito digno de registro histórico: perder R$500 mil de uma emenda parlamentar. Dinheiro certo, carimbado, que poderia estar melhorando a vida da população no distrito de Botujuru. Que tal a ideia? Esse dinheiro poderia estar realizando obras de infraestrutura que são absolutamente necessárias no bairro. Mas o prefeito perdeu. E você, vereador, atacando a imprensa, deixou de ajudar o prefeito a ter esse dinheiro, a trazer esse dinheiro para a cidade. E para piorar a situação, ele perdeu mais uma verba agora do governo estadual. Dizem alguns que esse dinheiro virá ainda, mas acontece que esse recurso especificamente, é para famílias em situação de vulnerabilidade. Você acha que alguém pode esperar 1, 2, 3, 4 ou 6 meses pela vontade de vocês, ou perder isso pela incompetência dos senhores? É sério isso? Para citar como exemplo, Várzea Paulista, dessa verba estadual, está recebendo algo em torno de R$2 milhões. Vou repetir, R$2 milhões. A região metropolitana de Jundiaí, ela é formada por 7 cidades. Das 7 cidades, 6 receberam recursos: Jundiaí, Várzea Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva. Somente Campo Limpo Paulista ficou fora. Por que será? Aqui, avaliando o que aconteceu na região metropolitana de Jundiaí em relação a esse dinheiro, a essa verba, a comparação é inevitável. Onde há competência, o dinheiro chega. Onde há descaso, a conta sobra para o cidadão. O cidadão é que fica sem o serviço ou fica sem o atendimento, porque a incompetência fala mais alto. Campo Limpo continua seguindo na contramão da história. Aliás, tem morador dizendo que o Adeildo é um prefeito estagiário. E eu estou seriamente pensando em mandar isso para o Guinness Book, o livro dos recordes, porque, pelo que sei, essa será a única cidade no mundo que tem um prefeito estagiário. E olha que estagiário em qualquer outra área é supervisionado. Mas aqui, até a supervisão do estagiário é mal, é falha, praticamente inexiste. E a coisa não para por aí. O prefeito conseguiu uma coisa maravilhosa
inovadora. Ele sequer renovou o comando do partido em que é filiado. Resultado, desde o dia 9 de fevereiro, o PL, Partido do Prefeito, simplesmente não existe na cidade, porque ele não conseguiu a façanha de não renovar essa documentação. Ou seja, o PL de Campo Limpo deixou de ter direção municipal por pura incompetência. E alguém que não consegue cuidar nem da chave do próprio partido, será que consegue cuidar da cidade? Essa é a questão. Esse cenário que você escolheu, vereador Paulo Preza, é uma gestão que perde verba, que perde comando partidário e que perde a confiança da população. E você faz o quê? Você que deveria fiscalizar esses atos, você que deveria ou poderia, no mínimo, ajudar o prefeito estagiário, ataca quem denuncia esse tipo de situação. Aliás, na última sessão da Câmara, na terça-feira passada, no dia 5, você declarou o seguinte: quem quiser me perguntar qualquer coisa, é só ir até o meu gabinete. O vereador Paulo Preza deixou o gabinete aberto para quem quisesse fazer questionamento. O curioso é que, quando a pergunta veio daqui, do Cadê a Verdade, o vereador simplesmente não respondeu. Será que ele vai responder a sua pergunta agora, eleitor? Será que ele vai responder a sua pergunta agora, cidadão campolimpense? Vale lembrar que o vereador Paulo Preza foi um daqueles que ajudou a enterrar a SEI da calamidade. Aquela comissão que poderia investigar possíveis irregularidades na decretação da calamidade financeira. Enterrou sem debate e sem vergonha alguma. Ele também é o mesmo vereador que cita a Bíblia em quase toda a sessão, mas parece se esquecer de praticar o que ele lê, principalmente quando o assunto é transparência, justiça e responsabilidade pública. E agora, mais recentemente, o vereador Paulo Preza decidiu atacar um cidadão. Ele atacou diretamente o Guga Arruda, acusando-o de ter paralisado a cidade durante a gestão do Japim de Andrade, impedindo compras da prefeitura. E eu posso afirmar, você mentiu, vereador. Simples assim. Mentiu. Porque o que o Guga faz, e faz com coragem, lembremos aqui, é exatamente o que você deveria fazer. Fiscalizar com seriedade, acompanhar contratos, denunciar licitações com vícios, com erros e indícios claros de direcionamento. E mais, o Guga não paralisa nada. Ele aponta as irregularidades e denuncia isso ao Tribunal de Contas do Estado, que é quem avalia os processos e, quando necessário, determina a paralisação. Se a compra ou o serviço não foi prestado por ordem do Tribunal de Contas, a falha é de quem fez alguma coisa ou colocou alguma coisa naquele contrato ou fez algo naquela licitação que é indevido, que é contrário ao que determina a legislação. Por isso, o Tribunal de Contas paralisa o processo. Não o Guga Arruda, não o cidadão. Então, já passou da hora, vereador, que vocês aprendam e entendam isso. Ou então vocês vão continuar mentindo para a população. Bem lembrado.
precisa ficar muito claro aqui. Se o seu trabalho fosse feito com seriedade, com dedicação, com zelo, com honestidade, talvez não precisasse de um cidadão fora do legislativo que fizesse esse tipo de avaliação, esse tipo de denúncia, esse tipo de fiscalização. Mas aí eu pergunto uma coisa. A você, vereador, cabe somente discursar na Câmara com a Bíblia debaixo do braço, atacar a imprensa da cidade e, ao final de tudo isso, colocar no bolso mais de 11 mil reais todo mês? É isso? Ou sua função é fiscalizar, cobrar e proteger o dinheiro público? Porque, veja só, se quem está do lado de fora está fazendo o trabalho melhor do que você, tem alguma coisa muito errada aí dentro da Câmara Municipal. Agora, já que o gabinete está aberto, palavras suas, aqui vão algumas perguntas feitas publicamente, porque aqui o microfone não treme. A primeira pergunta. Vereador Paulo Preza, por que você votou contra a SEI da calamidade? Tinha medo de quê, exatamente? A segunda pergunta. Você cita a Bíblia com frequência, mas blindar gestão suspeita é coerente com os ensinamentos de Jesus? Terceira pergunta. Por que você, vereador, ignorou a pergunta que nós enviamos? Você só responde pergunta combinada? Quarta pergunta, vereador. Afinal, você representa o povo ou o prefeito? E por fim, a quinta pergunta. Quando foi a última vez que você divulgou sua agenda de atendimento no gabinete? Você atende o povo ou somente os aliados? As perguntas estão feitas e feitas publicamente. Se quiser responder, vereador, e quiser vir aqui para responder, o espaço está aqui, aberto, disponível, a qualquer momento que você queira marcar. Não precisa esperar o gabinete esvaziar ou o microfone desligar. Tá aí, vereador. E é nesse ponto que a gente percebe que não se trata só de perder verba, de deixar partido sem comando, ou de vereador fazer papel de advogado gratuito do prefeito. O problema é que enquanto a cidade perde dinheiro e credibilidade, essa mesma base governista se ocupa em apoiar projetos que não trazem solução real, mas sim mais retrocesso. E o exemplo perfeito está logo aqui. Na verdade, está lá, preto no branco, no plano de governo do prefeito Adeildo Nogueira. O mesmo que coleciona fiascos absurdos administrativos. A promessa de criar escolas cívico-militares em Campo Limpo Paulista. E aqui já deixo claro, como disse no episódio anterior, nós já dissemos isso lá. Eu não compactuo com a forma dele governar, muito menos com o projeto que ele tenta impor à cidade. Esse projeto das escolas cívicos militares, na minha avaliação, é um dos mais perigosos de todos. Esse tipo de escola vende a ideia de que disciplina se ensina com farda, que educação é obediência e que criança é soldado e escola é quartel. Mas me deixa falar diretamente
com você, pai, e com você, mãe. Você tem certeza que quer o seu filho marchando em fila, em silêncio, respondendo ordem, ou quer ele explorando, questionando? Você quer sua filha aprendendo a baixar a cabeça diante da autoridade? Ou quer que ela tenha coragem para levantar a mão, levantar a voz e levantar a vida? Essas escolas tentam matar justamente isso, a capacidade que a criança, que o jovem tem de criar, a liberdade que ele tem de pensar, a capacidade de imaginar um futuro novo. E o mais assustador dessa história é ver quem apoia esse tipo de ideia. O vereador Tufão, por exemplo, jovem, no segundo mandato, mas já embarcou nessa proposta autoritária como se fosse inovação. 2 mandatos e nenhuma maturidade política. Acabou vestindo a farda do autoritarismo com a empolgação de quem acha que está lançando algo novo, quando, na verdade, está ressuscitando o velho fantasma da censura e do controle. E aí entra a ironia. Quantos jovens votaram no vereador Tufão esperando renovação? Agora assistem seu vereador se tornando garoto propaganda do silêncio e da obediência cega. Porque, no final das contas, é isso que virou o mandato do vereador Tufão. Obediente a um processo de autoritarismo e obediência cega. Ele não representa o novo. Ele representa o retrocesso, só que com cabelo penteado. Mais triste ainda é ver que há uma parte de professores que apoia esse tipo de projeto do prefeito. É só verificar os professores que estão com ele, porque quem está junto com o prefeito Adeildo apoia esse tipo de processo que é um retrocesso violento à cidade. Essa gente defende um modelo que sufoca a inquietação e transforma a sala de aula em sala de ordens. Relatórios oficiais denunciam e comprovam violação de direitos, agressão a estudantes, censura a temas como diversidade, como gênero, como raça e direitos humanos nesse tipo de escola. E para piorar, há casos em Goiás de alunos que foram expulsos porque usavam piercing. Outros porque o cabelo estava comprido. Outros porque coloriram o cabelo. Coisa normal da adolescência, coisa normal da juventude. Mas esse tipo de escola considera esse comportamento como fora do padrão. A ONU foi informada pela Defensoria Pública da União, que alertou também o STF. O próprio governo federal extinguiu o Programa Nacional por ineficácia e ilegalidades. Em Goiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, os resultados dessas escolas cívico-militares foram absolutamente fracos. E, em muitos casos, os próprios pais e os professores pediram a retirada do modelo, porque não resolve o problema da evasão, muito ao contrário. Não melhora o IDEB e não garante
infraestrutura alguma para a escola. E aqui, mesmo com todos esses alertas, preferem insistir na farda ao invés de investir no caderno. E agora, prefeito Adeildo e os vereadores da base, escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Se vocês tentarem empurrar uma escola cívico-militar goela abaixo da nossa cidade, vai perder. Não vai ser polêmica de rede social e nem grupinho barulhento, não. Vai ser uma cidade dizendo não. Porque Campo Limpo Paulista não é quartel. Não é laboratório de experimento autoritário. Não é playground para projeto que já morreu em outros lugares. Você pode ter farda no seu plano de governo. Pode ter vereador puxando o saco. Pode até achar que a população vai engolir, mas não vai. Se tentar, vai encontrar resistência organizada. E isto não é uma ameaça vazia, é promessa de cidadania. Precisa ficar muito claro na cabeça de vocês que a escola é do povo, a educação é do povo e o povo não vai deixar você transformar sala de aula em campo de treinamento ou de adestramento. E ponto final. E se na educação o projeto do prefeito tenta calar as crianças, o transporte público, o que se tenta calar é o escândalo. Porque aqui o Adeildo Nogueira troca a farda pelo pneu careca. E o resultado é o mesmo: prejuízo e descaso. Nós vamos trocar de assunto, mas não vamos aliviar. Comecemos com uma pergunta. Você se sente seguro dentro de um ônibus em Campo Limpo Paulista? Por que essa pergunta? Porque vocês viram, foi mostrado há dias atrás, ônibus com pneu careca, foi mostrado que não existe veículo reserva, foi mostrado que não há iluminação no terminal e não há dignidade no trabalho feito lá. E sabe quem banca tudo isso? A prefeitura, com o seu dinheiro. Na sessão da Câmara da terça passada, no dia 5, o vereador Júnior Itibã escancarou o que já virou rotina: ônibus quebrados, atrasados, mal conservados e perigosos. Mas ele também, nesta mesma sessão, o requerimento que ele fez foi para mostrar esse caos. Mas nessa mesma sessão ele fez uma indicação que pode mudar um pouco o rumo dessa história. Ou seja, a viabilidade da tarifa zero no transporte público municipal. Sim, tarifa zero. E aqui entra uma informação levada pelo vereador Leandro Bizetto. Segundo ele, o prefeito Adeildo Nogueira está despejando R$2.800.000, ou seja, quase 3 milhões de reais de subsídio na conta da Rápido Luxo Campinas. A mesma empresa que entrega ônibus com pneus carecas. Dinheiro que poderia estar sendo direcionado para estudar, por exemplo, a implantação de um modelo de tarifa zero como em Maricá, no Rio de Janeiro, e Caeté, em Minas Gerais, que já funciona e entrega resultados. E a bomba não para por aí. Segundo o vereador Bizetto, o prefeito que jurava na campanha romper com a Rápido Luxo, agora mantém uma proximidade muito grande com a empresa.
o dono da empresa, é recebido com frequência no gabinete do prefeito. O povo, o passageiro, é tratado com descaso. E como a gente não somente fala, a gente mostra. Então você está vendo aí na tela que no dia 13 de junho de 2025, por exemplo, o prefeito depositou na conta da Rapidoluxo 350 mil desse subsídio que o vereador Leandro Bizetto falou. No dia 7 de julho de 2025, mais 350 mil depositados na conta da Rapidoluxo. Ou seja, o cafezinho está ficando caro. E no dia 7 de agosto de 2025, mais 350 mil na conta da Rapidoluxo Campinas. Dinheiro público, dinheiro seu, depositado na conta da Rapidoluxo, que está te atendendo bem. Agora, nós vamos dar alguns números aqui relativos a essa questão da tarifa zero. Nós citamos acima a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá foi a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes a oferecer transporte público gratuito. Desde 2014, eles investem cerca de R$ 340 por habitante por ano, ou R$ 28,36 por mês, para manter o transporte 100% gratuito. Resultado: 25% de aumento no comércio, 82% de satisfação dos usuários e 90% dos ônibus em bom estado. O retorno estimado em arrecadação, 1 bilhão e 870 milhões de reais. Lembrando que Maricá é uma cidade de aproximadamente 170 mil habitantes, quase o dobro de Campo Limpo. Mas aí nós temos Caeté, em Minas Gerais, que adotou o modelo em 2021. Gasta R$ 180 por habitante ao ano ou R$ 15 por mês. Teve 20% de aumento no comércio, 78% de satisfação e 80% dos ônibus em bom estado. Retorno estimado, 120 milhões de reais. Enquanto isso, Campo Limpo Paulista mantém tarifa paga, satisfação de apenas 29% dos usuários, que eu já acho alta, 35% dos ônibus em bom estado e retorno econômico, zero. De acordo com dados do mês de março do ano de 2025, 145 municípios oferecem gratuidade no transporte público. 120 deles têm tarifa zero integral, atingindo aproximadamente mais de quase 6 milhões de pessoas. No requerimento que o vereador Júnior Itiban aprovou na Câmara Municipal na sessão passada, pede-se o contrato completo, a lista dos veículos, relatórios financeiros e como anda a aplicação de multas feita pela Prefeitura. Tudo isso é básico, mas só papel não basta. É preciso ação, é preciso coragem política. E coragem política não é tirar foto em reunião com o dono da empresa. Coragem política é encarar o contrato, aplicar a multa, suspender pagamento se necessário para proteger o passageiro. E quem sabe, abrir espaço para discutir alternativas, como é o caso da tarifa zero e o processo de integração com os trens da região. Porque enquanto isso, a população paga, e paga caro para andar em ônibus que mais parecem sucata sobre rodas. Prefeito,
cada real de subsídio dado a uma empresa que humilha o passageiro é responsabilidade direta do seu governo. E, senhores vereadores, se vocês continuarem fingindo que não é com vocês, estarão assinando embaixo do caos e fecharão as portas para uma solução real que já deu certo em outras localidades. E é importante que você fique sabendo, prefeito. Nós vamos voltar a esse assunto. Vamos cobrar esse estudo sobre tarifa zero até a última planilha, até o último parecer técnico. Se você tentar empurrar para debaixo do tapete, a gente vai levantar o tapete e mostrar a sujeira. Por quê? O povo já entendeu que ônibus caindo aos pedaços e passagem cara não são destino, são escolhas políticas. E quem escolhe assim tem nome e sobrenome. E se o transporte virou risco e a escola virou quartel, tem um campo onde, felizmente, a gente conseguiu mudar o rumo, que é a relação entre política e religião. E aqui, diferente da farda, diferente do pneu careca, a história teve um final um pouquinho melhor. Durante anos, a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista abria as suas sessões com uma leitura obrigatória de uma passagem bíblica. Está no regimento interno isso. Essa resolução é de 2010, resolução número 321, que dizia o seguinte: o artigo 93 diz: verificada a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, o presidente abrirá a sessão com as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. No parágrafo 1º, o presidente convidará um vereador para que da tribuna dos oradores proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pode parecer detalhe para quem vê de fora, mas não é detalhe. É violação da laicidade do Estado. E aqui vale lembrar, o Brasil é, pelo menos no papel, um Estado laico. Traduzindo, o governo não tem religião oficial, não pode favorecer nem atrapalhar nenhuma fé e, principalmente, não pode usar o poder público como palanque de púlpito. E isso não é opinião, isso está na Constituição. O artigo 5º, inciso 6º, garante liberdade de consciência e crença. E o artigo 19, inciso 1º, proíbe União, Estados e municípios de estabelecer cultos, subvencionar igrejas ou manter relação de dependência com elas. É simples. Bíblia, Torá, Alcorão, Evangelho segundo Allan Kardec, todos, absolutamente todos, têm o seu lugar, que é no coração e na vida privada de quem acredita. E se o vereador acha bonito abrir sessão com a leitura obrigatória da Bíblia, então que tal, numa próxima, abrir com trechos do Alcorão ou da Torá ou de textos de religiões de matriz africana? Mas não, né? Aí o costume perde a graça. Porque não se trata de pluralidade. É sobre impor a própria crença. E o mais curioso é que até na própria Bíblia, que o vereador diz que lê, Deus nos dá livre-arbítrio. No livro de Deuteronômio, por exemplo,
no capítulo 30, verso 19, diz assim: Hoje eu te dou a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que tu e os teus descendentes vivam. Se Deus fala em escolha, por que um vereador acha que pode escolher por todo mundo? Foi por isso que nós protocolamos uma denúncia no Ministério Público. O primeiro promotor, Felipe Bragantini de Lima, preferiu fechar os olhos para a lei e tapar os ouvidos para a Constituição. Negou a solicitação feita como se fosse exclusivamente um capricho, ignorando que o Estado é laico e que é obrigação do Estado obedecer essa laicidade. Mas como a gente não aceitou não, a gente recorreu. E aí veio a decisão da promotora Flávia Ravelli Caçador, que fez exatamente o que se espera de um representante do Ministério Público: aplicar a lei com coragem, isenção e respeito ao cidadão. E determinou o óbvio, mas que precisa ser dito oficialmente. Ou seja, a prática deve ser encerrada. E a laicidade foi restabelecida. Não por gentileza dos vereadores, não por consciência do prefeito, mas por força da cidadania. De gente que não se cala e que vai cobrar e cobra sempre a aplicação da lei. Porque, mais uma vez, é preciso ficar muito claro para todo mundo. O Estado, que é a organização política e social do nosso país, o país é a área territorial. O Estado é a organização política disso. Esse Estado, ele é e pertence a todos. Mas a fé é algo inerente ao cidadão. A fé é de cada um. Cada um tem a sua. E o Estado tem por obrigação respeitar o direito de cada um. E nós também temos essa obrigação, respeitar e acatar o direito de cada um. Simples assim. Você que ouviu até aqui, não percebeu que não precisa ter mandato para defender a cidade. Basta ter consciência e coragem. A gente pergunta, incomoda e insiste, porque quem se cala, consente. E aqui, a gente não consente com a mentira, com o retrocesso ou com a conveniência política. Eduardo Rodrigues, encerrando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.